Eleições 2022. E hoje nós temos aqui nos estúdios da Jovem Pan a participação especial do cientista político e professor da IBMEC, Marcelo Suano. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Bom dia para você. Bom dia, Cláudia. Bom dia, essa maravilhosa equipe da Jovem Pan. Todo o público que acompanha cada vez cresce mais pela credibilidade, pela importância que a Jovem Pan representa na informação no Brasil. Marcelo, o que é possível esperar nesse momento aí da campanha em que faltam apenas 10 dias para a votação? Olha, está ficando muito claro que agora o presidente da República ele vai intensificar. Por quê? Porque as pesquisas eleitorais apontam, em alguma medida, uma desvantagem. Há aquele questionamento acerca da credibilidade dessas pesquisas. É interessante porque não se trata nem a questão de questionar a credibilidade. O problema é a distorção que existe ou a diferença que existe entre tantas pesquisas. Elas começam a convergir, o que demonstra que as metodologias que foram usadas, elas podem ter produzido perguntas diferentes de uma maneira tal que poderiam trazer, se não uma indução ao eleitor para que ele vote ou tentar apresentar um cenário que não corresponde à realidade, mas que pelo menos eles tendem a convergir para produzir um movimento mais correspondente à realidade. Fica o problema. Essas pesquisas, elas são confiáveis? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Se você comparar as pesquisas que foram feitas em 2018, curiosamente, a partir do meio de setembro, já se apontava que o atual presidente Jair Bolsonaro, na época candidato, ele estava na frente. Mas houve uma diferença muito grande na margem do primeiro para o segundo colocado, que na época era o Fernando Haddad. Ou seja, as pesquisas mostravam uma margem pequena e o resultado de boca de urna que acabou apresentando foi uma margem enorme. Não indo o presidente fazendo uma vitória no primeiro turno, mas mostrando que, de alguma maneira, as pesquisas não correspondiam na sua integralidade à realidade tal qual estava sendo posta. Qual é a questão que se faz hoje? Apresenta-se neste momento o presidente Lula, porque esse é o pronome de tratamento, independentemente de gostar ou não. Por quê? Porque não existe ex-presidente, é presidente por um determinado período. O presidente Lula apresenta-se no primeiro lugar. Elas convergem, todas as pesquisas apontando a mesma coisa, com diferenças entre elas naquela distância para o segundo colocado, que é o presidente Bolsonaro. Perfeito. Qual é a pergunta que se faz? Essa diferença está exatamente tal qual se apresenta? Ou está ocorrendo uma certa distorção, independentemente de ser intencional ou não? A pergunta que se faz é essa. Aponta-se que este seja o quadro real, mas já existem alguns outros institutos que apontam que o presidente Bolsonaro está na frente. E alguns chegaram a dizer que, inclusive, ele poderia ganhar em primeiro lugar. Muito poucos que foram. Foram muito poucos que apresentaram essa tendência. A grande pergunta é, as pesquisas estão apresentando o quadro real? Independentemente disso, alguns indícios foram apresentados de que, se porventura o Luiz Inácio Lula da Silva, o candidato, estiver em primeiro lugar, ele não tem a garantia de vencer no primeiro turno, tal qual alguns apresentaram, é de que ele próprio solicitou, sugeriu, pediu que houvesse um voto útil e fez uma costura com várias outras personalidades políticas do Brasil. Alguns que foram muito ofendidas pelo seu partido ou por ele, outros que se sentiram roubados ou se sentiram prejudicados, e eu utilizo esse termo, o termo roubado, porque é assim que muitos jornais apresentaram na época, tal qual o Cristóvão Buarque, e até explicar por quê, que alguns jornais falaram que houve um roubo. O Bolsa Família, por exemplo, foi um desdobramento do Bolsa Escola do Cristóvão Buarque. Qual era a pesquisa, qual era a perspectiva do Cristóvão Buarque? Na época, quando ele foi governador do Distrito Federal, ele fez um programa, um projeto que era Bolsa Escola. Para cada família que tivesse uma criança na escola, receberia o auxílio desde que preservasse a criança na escola. Por quê? Segundo consta, a sua ideia era de que uma criança na escola significaria uma alavancagem para retirar essa família, essa criança, no futuro, quando se tornasse adulta, dar uma dependência do Estado. Aí veio
O Luiz Inácio Lula da Silva pega a ideia e transforma no Bolsa Família, que ao invés de vincular a necessidade educacional, retirou qualquer elemento e disse, basta você ser pobre, e criou um grupo de dependentes. Alguns jornais na época falavam, ora, mas isso é um roubo, foi roubado o Cristóvão Buarque, por isso que eu usei esse termo. E ele costurou todo mundo.